Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um episódio do Fala 013 Podcast. E antes de mais nada, eu já queria convidar você para seguir as nossas redes sociais. Então no Instagram, Fala 013 Podcast, e o canal do YouTube, Fala 013 Podcast também. Então se inscreve lá no canal do YouTube, segue a gente no Instagram e acompanha todos os nossos conteúdos, tá bom? Antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria agradecer também a nossa patrocinadora, apoiadora do episódio, a Uzi Polar. Tá bom? Então você entra também no arroba deles, é @uzipolar. É uma linha maravilhosa de roupas, camisas, bonés, tem modelo feminino, modelo masculino. Então fica à vontade para você aproveitar os produtos da Uzi Polar, beleza? Hoje é um episódio muito especial, embora não pareça, eu gosto muito de política. E hoje nós temos dois candidatos aqui, dois amigos, um amigo, uma amiga, que é o Gil do Conselho e a Solange Freitas. E eu queria agradecer muito a presença deles aqui. Então, Gil, muito obrigado. Solange, muito obrigado pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho da história deles, dos objetivos, dos planos. Para quem não sabe, tanto o Gil quanto a Solange são candidatos esse ano a deputado estadual, deputado federal. E, além disso, o episódio de hoje vai ser informativo, né? Eu falo isso muito para a galera da minha idade, da minha faixa etária. Tem muita gente que não é informado politicamente. E o meu objetivo na criação do podcast foi sempre trazer informação para vocês que acompanham o nosso canal. Então, seja na área política, na área do esporte, na área da saúde, na área da educação. Então, hoje vocês vão ter um pouquinho do aprendizado político, que é muito importante, tá? Então, eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar com as damas primeiro? Primeiro a Solange, depois o Gil. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigada por eu poder conversar com você e também conversar com o pessoal que te acompanha. E é muito importante para a gente isso, porque os jovens têm tudo a ver com uma das nossas causas, a criança e o adolescente, e também conseguir a iniciação profissional e o primeiro emprego para os jovens. Nós estamos nessa luta. Então, é importante a gente falar com o pessoal que te segue, porque também a cultura, entretenimento estão entre as nossas causas. Eu sou jornalista, trabalhei durante 30 anos em televisão. Em 2020, a minha indignação me trouxe para a política, porque a política não é fácil. Eu tinha um preconceito danado. Eu sempre dizia, olha, os políticos roubam, só querem saber de esquemas, não olham pela população, nunca vou entrar na política. Mas a minha indignação, que sempre foi a indignação da população, me trouxe para a política em 2020. Disputei uma eleição, fui candidata a prefeita de São Vicente, o Gil foi o meu vice, e enfrentamos uma guerra. Tentavam tirar a gente do cenário de qualquer jeito, queria que a gente desistisse. Sofri violência psicológica, violência física, mas estou aqui. Fui para o segundo turno em São Vicente, não desisti e hoje sou candidata a deputada estadual, porque nós temos uma causa. Muito bom. E você, Gil? Poxa, quando eu vejo ações para que nós temos uma causa, eu fico feliz. Ela abraçou a causa. Eu abracei a causa do Gil, porque o Gil que já vem com esse slogan, nós temos uma causa, e a gente abraçou essa causa. Muito feliz com isso. Bom. Poxa, Léo, para mim é uma oportunidade ímpar poder estar aqui no seu podcast, poder falar com a Baixada Santista e com o mundo, né? Afinal, quando está nas mídias sociais, hoje todo mundo tem acesso. Para quem não me conhece, eu sou o Gil do Conselho, né? Eu, durante 10 anos da minha vida, fui conselheiro tutelar lá na cidade de São Vicente, me especializei na área da infância e juventude, e eu chego no conselho por causa de um afilhado que precisava colocar 2 tubinhos no ouvido e corria sério risco de vida. Na minha família, na tradição da minha família, um afilhado é como se fosse um filho. Chego no conselho tutelar, não no amor, mas na dor, consigo ajudar o Guilherme e fico 10 anos da minha vida dedicando praticamente a minha vida a crianças e adolescentes que necessitam de ajuda. De lá para cá, fiz esse trabalho de políticas públicas, principalmente no terceiro setor, da onde eu gosto e adoro, e eu conheço a Solange de 2020. E eu ia novamente tentar a vereança em São Vicente, mas aí não é do jeito que a gente prepara, é do jeito que Deus prepara para a gente. Solange me convida para ser o vice dela e eu disputo uma eleição junto com a Solange Freitas, sendo o vice. Pela primeira vez, né, sai alguém da periferia, alguém da comunidade para representar um gueto, né, que eu falo, um gueto onde os menos favorecidos passariam a ter voz. Infelizmente não foi daquela vez. E também Deus não preparou daquele jeito, vem preparando agora para que nós possamos aí, com fé em Deus, ser eleito deputado federal e falar o seguinte, que a favela venceu. Quando eu venho disputar essa eleição,
eu tenho muito orgulho das minhas origens, agradecer bastante a oportunidade que eu tive com a Solange, que me projeta, e eu chego nesse momento sendo um candidato, um negro sim, que foi discriminado nas últimas eleições, a Solange discriminada por ser mulher, mas nós vencemos esses obstáculos e seguimos. E aí eu quero deixar até registrado, sou filho de uma faxineira que não sabe ler e escrever, mas é a pessoa mais sábia que eu tenho nessa vida, que é minha mãe, e por causa dela hoje estou aqui, por causa do esforço dela nas faxinas, por causa do esforço dela comigo, com a minha irmã, comprando cadernos, ganhando livros, e a educação transformou, deu esse norte pra gente, e graças a Deus eu não precisei em nenhum momento se vitimizar, porque eu não tive oportunidade na vida, ou se vitimizar porque o crime me resgatou, foi lá e fez alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Eu, graças a Deus, sempre ouvi os conselhos dela e virei o Gil do Conselho, e hoje estou aqui para representar a Baixada Santista enquanto deputado federal. Muito bom. Bom, então já deu para vocês entenderem um pouquinho de quem é a Solange, de quem é o Gil, um pouquinho da história deles. Lógico que, infelizmente, não tem como a gente abordar todos os pontos, porque a gente vai ficar o dia todo aqui falando. A gente sabe que é tanto a agenda deles quanto a minha, enfim, uma série de situações aí que fazem parte, tá? E agora, o que eu queria perguntar, né, nessa questão do caráter informativo? Primeiro para a Solange. A Solange está concorrendo a deputada estadual. E eu queria saber, Solange, partindo do princípio assim, bem básico mesmo. Por exemplo, como que você se filia a um partido para você se tornar um candidato ou uma candidata a deputado estadual? E, falando da parte estadual, né, o deputado estadual, quais são os principais deveres, obrigações? Porque eu acho que a galera é um pouco, principalmente, né, frisando isso, o pessoal da minha faixa etária, tem muita gente que não se importa, que é até leigo nesse quesito. Uhum. E eu queria que a galera passar essa informação para a galera, né? Que o pessoal começasse a entender. Fala, poxa, a Solange é candidata. Ah, mas o candidato tem isso, isso e isso. Ah, mas para você ser um candidato, pô, tem toda uma história, tem todo... Então, eu queria que você abordasse um pouquinho isso na questão do candidato estadual, deputado estadual. E olha, Léo, é importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais os jovens estiverem integrados, discutindo junto com a gente as políticas públicas, é melhor, porque o jovem ainda não está contaminado por esse sistema que ainda é corrupto, infelizmente. Eu sempre falo assim, olha, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas a minha parte eu vou fazer uma política correta, uma política diferente. E o que é diferente hoje? É fazer corretamente, é ouvir as pessoas, é dar voz às pessoas e lutar por elas de verdade. Então, é importante, e até um pedido que eu faço para os jovens, para você, Léo, que eu sei que você gosta disso, e para os jovens que eu tenho feito isso. Ano passado, a gente tentou construímos para que mais mulheres e mais jovens estivessem com a gente discutindo as políticas públicas, porque o jovem precisa estar engajado, porque a força que o jovem tem é muito importante. Muitas vezes, ele não sabe a força que ele tem. Então, na política, ele tem muita força também. Então, a gente quer trazer mais jovens para discutir isso. E nunca na minha vida eu tinha me filiado ao partido político. Nunca, porque eu dizia que eu não ia entrar na política. Eu só me filiei quando eu fui disputar a eleição. Então, os partidos me procuraram, né, viram que pela primeira vez eu poderia entrar na política, me procuraram, e aí eu escolhi o partido que eu teria melhores condições de participar desse processo eleitoral. Sim. Me filiei a um partido e vim para a disputa. Agora eu estou em outro partido, por vários motivos, né? O motivo principal aí, eu acabei saindo de um partido e hoje eu estou no União Brasil, porque é o partido que estava me dando mais condições para eu poder disputar uma eleição. E entendi. Outra coisa, a gente também quer um pouco de independência. Aquele negócio de você só ficar atrelado ao partido e fazer tudo o que ele quer, não dá para mim, porque eu tenho umas causas, então a gente precisa lutar por isso. Entendi. E eles falaram assim, todas as minhas propostas, eles estão apoiando, né, e vão apoiar quando eu for eleita, porque se Deus quiser, a gente vai ganhar essa eleição. E deputado é muito importante, principalmente para vocês, jovens, escolherem o seu deputado. Por quê? Não é só prefeito, não é só governador, não é só presidente que manda de verdade. Claro, eles têm a caneta, mas se eles não tiverem também caminhando com um congresso lá em Brasília ou com a Assembleia Legislativa em São Paulo, caminhando com as mesmas propostas de ajudar a população... Tiver alinhado, né? Todo mundo tem alinhado. Que estar alinhado, não é comprado, é alinhado com as propostas que ajudam melhor a população. Também não consegue governar direito. Entendi.
Entendi. Entendeu? Então tem que ter lá pessoas responsáveis e pessoas que não se vendem. Porque muitas vezes, vamos explicar, por exemplo, o prefeito, às vezes, ele não quer que a Câmara esteja alinhada com ele compra vereador. Isso acontece muito, mais do que vocês imaginam. Eu tinha uma ideia quando eu estava fora da política e quando eu entrei, eu vi que é muito pior. É muito pior do que a gente imagina. É um absurdo, a gente tem que mudar. Você lembra quando eu te falei, quando eu fui vereador, algumas coisas que aconteciam? Sim. Então, o Gil, ele perdeu uma eleição para vereador por 5 votos. 5 votos. Então, todo voto é importante. Você que está aí, o seu voto é muito importante para a gente. Ele perdeu por 5 votos, mas ele assumiu por 1 ano e quantos, Gil? 2 meses. 1 ano e 2 meses. E, nesse tempo, ele transformou a Câmara de São Vicente. Os projetos dele, que se as pessoas pesquisarem, foram sensacionais. Tanto para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres. E muito legal. Só que isso acaba, muitas vezes, ficando escondido. Ele pode falar sobre isso. Entendi. Agora, assim, a gente tem que ter lá representantes que não se vendam. Eu vou ser deputada estadual e o governador não vai me comprar para eu aprovar projetos de lei do governo do estado. Eu vou apoiar ou não aqueles projetos que forem importantes para a população. E vou lutar e não vou apoiar aqueles projetos que a gente vê que não é para a população, que não é do interesse. O deputado, ele pode criar projetos de lei, pode cobrar que os projetos de lei que estão lá, as leis que estão lá, que elas sejam realmente colocadas em prática, fiscaliza o governador, então, seja quem ele for, os deputados estão lá para fiscalizar. Por isso é importante que a gente esteja lá, pessoas sérias, comprometidas com a população. E muito mais, o que é o melhor para mim é que a gente vai dar voz à população. Eu sempre falo, se tiver um projeto de lei que eu apresentar na Assembleia e a gente vê que não querem aprovar, é de interesse da população, mas não quer aprovar porque querem outros interesses, o que eu sempre falo? Eu vou chamar a população. Se a população estiver do nosso lado, a força da população é incrível. A gente consegue chegar lá, eu tenho certeza. Mas eu, como deputada estadual, vou criar projetos de lei de interesse da população, vou lutar para que as leis que estejam aí, que não estejam sendo cumpridas, que elas sejam cumpridas e vou fiscalizar o governo do estado. Vou. Eu acho que, bom, já deu para vocês entenderem mais ou menos qual que são os deveres, as obrigações de um deputado. E agora, Gil, falando já do cenário mais da parte federal, porque federal aí você já se conecta, já se liga diretamente a Brasília, sim, correto? Sim, correto. Por exemplo, nós temos leis e normas a serem cumpridas. Qual é o principal objetivo de um deputado federal lá dentro? Por exemplo, somente a fiscalização? Ou ele também precisa estar criando projeto, aprovando, não aprovando? Explica um pouquinho dessa parte mais federal, digamos assim, que é esse contato direto com Brasília, não é isso? Vou tentar ser bem, assim, bem objetivo, bem claro, que é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais burocrático. Às vezes a molecada não se liga nisso porque, poxa, ficar escutando ou lendo toda essa baboseira, mas é importante. Eu falo que a primeira responsabilidade é respeitar o voto popular. Coisas que eles não respeitam. Aqui na rua, eles são gatinhos. Chegam em Brasília, viram leões. Estão nem aí para ninguém, se acham popstar. Eu sempre falo, né, Léo? Eu venho do gueto, eu venho da favela. Eu acho que eu não posso perder minha essência como eu fiz até hoje. Não perder. É trocar ideia com essa molecada? Lógico. Eu sempre falo, quando eu dou minhas aulas e palestras, que não se perca a essência. Né? Eu sempre trabalho com menos é mais. Por que com menos é mais? É você ser o que é. Que chega lá, você vai conhecer deputados de todo o país. E a principal tarefa do deputado é respeitar o voto, o seu voto, é o voto popular. Coisas que hoje não vem acontecendo. Não dá para um deputado votar contra um trabalhador. Primeiro ponto, você vota. O que acontece em Brasília é de cima para baixo, compra-se a nível de país. Eu vejo a Solange falar sobre a Assembleia. A Assembleia é um núcleo de Estado. Logicamente, como a lei estadual não vai sobrepor uma lei federal. Isso é fato. Sim. Então, assim, quando eu entro nesse processo de disputa, na democracia se faz necessário você se filiar num partido político. Ponto. Senão você não disputa a eleição. Porque se não fosse isso, na boa, nada contra nenhum partido, até mesmo onde eu estou. Eu não estaria em partido algum. Meu partido é o povo.
Acabou. Por que é o povo? Porque quem anda nas ruas, quem é cobrado, sou eu. Cobrado que eu digo pra quê? Poxa, Gil, olha como está aquele buraco. Gil, tá vendo? A tal ONG prometeram e não veio a verba. Então, ou seja, você foi esportista, você é do esporte. Exatamente. Um dos meus principais papel em Brasília é, assim, consolidar leis, principalmente para incentivo ao atleta. Isso parte de Brasília. Não precisa só ser de âmbito estadual. Às vezes acontece aqui em São Paulo, pode acontecer na Assembleia, Solange, mas isso não pode acontecer, vai na LERJ, no Rio de Janeiro, em Minas, em outras assembleias. Mas se vem de cima para baixo, cumpra-se. Uma das coisas principais é algumas alterações que precisam acontecer no Estatuto da Criança e do Adolescente. Onde que acontece isso? É lá em Brasília. Porque o Estatuto fala da criança e do adolescente, por quê? Que é uma área que eu conheço muito. Então, eu falo assim, uma alteração ali requer aqui um projeto dentro do Congresso Nacional. Então, ali é onde que o deputado federal começa assim, a se articular, começa a ter algum tipo de ideias a nível nacional. Olha a responsabilidade que é. É porque é pro país todo. É pro país todo. E aí eu falo, né, Léo? Olha a oportunidade que Deus está me dando, assim, quando eu venho aqui. Posso mudar a vida de muitas pessoas. Um carinha que saiu lá de uma periferia, cara, aqui, numa das quebradas mais pobres da Baixada Santista, se não for do estado. E hoje, assim, podendo falar com você que está nos assistindo, podendo pedir o voto para você, para que nós possamos estar em Brasília representando vocês. Eu falo que eu quero ser cobrado pelo meu trabalho. Se eu falhar, me cobra. Me cobra, mas me cobra do jeito que vocês quiserem. Mas nós não vamos fazer sacanagem. Eu costumo dizer que quem promete, mente. Nós não prometemos nada para ninguém, nem eu, nem a Solange Freitas. E sim o compromisso em trabalhar, Léo. Entendi. Não, maravilha. E a ideia é justamente essa, é informar as pessoas. E uma coisa que meu pai sempre me falou, desde que eu era muito pequeno, por isso que eu desenvolvi esse interesse, não só político, mas essa curiosidade. Eu sou muito curioso, eu sempre fui muito curioso. É bom. Então, assim, eu quero aprender sobre podcast. Pô, quando eu montei o podcast, eu fui estudar sobre podcast, como é que é, como é que não é, política, esporte, tudo. E meu pai sempre falou assim, ó, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. É isso aí. Eu lembro até o meu pai, Fausto, um beijo, pai. Ele sempre assiste todos os episódios. Fala, Fausto. Fala que é nóis. Ele sempre me falou, ele falou assim, ó, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então você não precisa ser político de carreira, você não precisa ser um vereador, um prefeito, mas o mínimo você tem que entender, você tem que aprender para você poder ter a tua escolha. Você, pô, eu vou votar na Solange por causa disso e disso e disso. Pô, eu vou votar no Gil por causa disso. Ah, eu não voto em tal pessoa por causa disso e disso. Você entender como é que funciona isso. Hoje, onde que eu queria chegar com essa fala? A gente tem muita dificuldade dos jovens se interessarem por política. Porque, infelizmente, a gente tem esse negócio, pô, todo mundo é corrupto, pô, todo mundo é só mais um, vai fazer igual todo mundo. É chato isso aí, Léo. Isso é chato. Muito chato. Eu costumo dizer, Léo, te cortando um pouquinho, que nós não queremos ser medidos com a mesma régua que mede esses outros tubarões que estão aí. Exatamente. Uma das coisas que nós sempre falamos, pesquisa, gente. Você vai comprar um produto, você vai adquirir, seja lá o que for, até mesmo uma água, você vai ver a marca, você vai pesquisar, não é isso? Porque você faz jus o quê? Ao seu dinheiro. Se você faz jus ao seu voto, pesquisa a gente. Nós somos fichas limpas. Não tem nada que desabone a gente. Não somos investigados por nenhum tipo de desvio de verba pública. E eu falo, a maioria dos candidatos, principalmente hoje aí da Baixada Santista, estão disputando a eleição, pesquisem eles, por favor, é um pedido que eu faço, pesquisem. Não acha que o cara tá dando um sorrisinho, ou tá dando uma dentadura, ou uma cesta básica, uma bola, não caia nesse conto, porque por trás disso já foi muito dinheiro desviado, principalmente da saúde. Como eu te pesquisei, viu, Gil? Verdade. Conta essa história. É verdade, Léo. É verdade. Quando eu entrei na disputa eleitoral, em 2020, o Gil não era o meu vice, era uma outra pessoa. Certo. Na pré-campanha, eu andei bastante nas comunidades e comecei a ouvir falar bem do Gil. Aí eu falei assim, quem é esse Gil do Conselho? Eu sabia que ele tinha sido vereador, mas não tinha muita informação sobre ele, não conhecia ele pessoalmente. E aí comecei a conhecer ele porque ele era pré-candidato a vereador do meu partido, mas nas comunidades as pessoas falavam, pô, ele ajudou muito meu filho, ajudou porque ele foi conselheiro tutelar por 10 anos. E aí eu comecei a pesquisar ele. Quando eu pesquisei a história dele, ele vem de Quebrada, ele foi conselheiro tutelar durante 10 anos e fazia um trabalho além daquilo que o conselho exige, porque ele ajudava as famílias, ele ia nas escolas, ele chegava um dia lá de surpresa, conversava com os professores, com a diretoria, conversava com a molecada, via quais eram os problemas e fazia essa
sessões constantemente, não fazia de conta, constantemente. E aí comecei a conversar com ele, ver melhor, e aí eu mudei o meu vice. Era uma outra pessoa, eu falei, não, eu quero esse cara como meu vice. Ele me representa. Aí, ele Léo, que moral, tem o mesmo projeto. Tá com moral, hein, e velho? quando acabou, não, eu pesquisei. Quando acabou a eleição, a gente sentou para conversar. Vamos dar continuidade ao projeto? Vamos. Por isso, hoje, ele é o meu candidato a deputado federal, pelo que ele desempenhou na comunidade, pelo que ele vem fazendo e pelas propostas que a gente quer desempenhar. Sim. Então, a gente quer um trabalho conjunto. Eu lutando na Assembleia Legislativa e ele lá em Brasília. E isso é muito importante, né? Que é a mensagem justamente que eu sempre falo, principalmente no meu ciclo de amigos mais próximos. Eu falo, pô, galera, tá chegando as eleições, como é que vocês estão aí? Ah, não, todo mundo é ladrão, todo mundo é isso aqui. Eu falei, pô, você não pode pensar assim, cara. Porque senão vai continuar do mesmo jeito que tá. Mas eu também pensava, viu, Léo? Eu tinha o maior preconceito também. Exatamente. Pelas reportagens que eu fazia, que eu cobrava muito, e você via os caras enganando. Por isso que eu ia lá e ficava insistindo lá. Mas é assim, quando vai ser? Quando vai ser resolvido? De que forma vai ser resolvido? Qual é a solução, né? Porque eu sabia que as pessoas estavam enganando, que os caras estavam mentindo, fazendo promessas que nunca seriam cumpridas. E aí eu vim para esse desafio, Léo. Eu vim, coloquei minha cara a tapa, fiz o maior trabalho, não me vendi na campanha em 2020, quase fui eleita. E vale a pena. Agora, sabe por que vale a pena? Porque, assim, jogaram muito sujo comigo, né? A gente foi muito atacado. Uhum. Eu por ser mulher e ele por ser negro e vim de quebrada. Então, a gente foi muito atacado por isso. Só que vale a pena porque a população está lá, o carinho da população, que eles acreditam no nosso projeto. Por isso que vale a pena. Por isso que eu estou aqui. Corajosa, lutando mais uma vez, colocando minha cara a tapa, porque vale a pena lutar por essa população. E nessa questão de informativa, né, dos jovens que, por exemplo, que são desinteressados politicamente, principalmente que a gente está falando do Conselho Tutelar, de crianças, de jovens, existe uma forma que vocês veem, poxa, a gente precisa inserir uma educação política, sei lá, existe alguma coisa... Eu tenho uma ideia, Léo. Existe alguma ideia, essa é a palavra, para que os jovens não tenham esse preconceito de, tipo assim... Ah, é mais um ladrão, é mais um não sei o quê. Eu tenho essa ideia assim, principalmente aproveitando agora o que tem agora de moderno, porque cada tempo que passa, né, vai surgindo coisas novas. Antigamente não tinha Face, não tinha Insta, era o Orkut. Hoje em dia é tudo aqui, né? Antes do Orkut tinha um MSN, do MSN, um ICQ. Olha isso, mano. Não é do meu tempo. Então, mas o que é legal? Voltando assim, é bem claro, tem sim. Você não vai conseguir do dia pra noite transformar com essa molecada. Pare de estar nas praças, tomando a sua voz, que nem hoje acontece muito. Eu falo que é uma juventude doente, tá? Sim. Juventude doente. Por quê? Porque não tem uma perspectiva de vida. Como? Você hoje não tem projetos importantes. Tem uma praça, é uma praça muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Tipo né? isso. É tipo assim, né? E aí lá os caras fazem o quê? Puta, pega os combos. Vodka energético. Agora vem um gin. Né? Isso aí. Aquela fita. Pô, mas é isso que o jovem quer? Por que não tem oportunidade? Hoje essa molecadinha pega um aparelho celular. Meu irmão, essa molecada, vamos falar assim na linguagem deles, é zica. Zica como? Eles pegam, eles entram aqui, faz um TikTok, tem não sei quantas mil visualizações. Isso mesmo. E é por aí que tem que ser. E por causa disso, tanto eu como a Solange, a ideia que nós temos um grupo que hoje nós regularizamos o terceiro setor, as associações que não estão devidamente regularizadas, nós estamos dando condição, documentações, tudo para quê? Para que nós possamos mandar recursos como através das emendas impositivas, emendas parlamentares, enfim, para que possa fomentar o que o poder público não faz. Eu falo que o maior violador de direito é o poder público. É o poder público. Sim. Mas quando você tem um terceiro setor forte, ele faz o papel que o poder público não faz. Hoje lá nós temos um grupo que tem uma associação e eu pedi o seguinte, essa associação tem que ser para influencer. Olha que sacada. Por que para influencer? Eu quero mandar recurso, tanto eu como a Solange, para que nós possamos capacitar esse influencer, que ele aprenda a se organizar. Quando ele aprende a se organizar, não é só sair gravando vídeo, ganhando seu dinheirinho. Tem moleque que coloca um story, por story, ele cobra 500 mangos, R$1.000, R$2.000. E o que ele faz quando ele pega esses R$2.000 na mão? Que hoje eu vou comprar hoje eu vou ostentar, isso mesmo. Meu, mas se todo dia eu gravar um story de R$2.000, eu tenho no mês quanto? 60 pau. Onde que eu ganho 60 pau? Hoje, perdão, quem ganha? Qual pai de família ou trabalhador que ganha 60 mil reais hoje? Por mês? Olha só, eu sou mais um stories. Então, o que eu quero dizer? Com a ONG nossa, com a associação,
A ideia é que possa realmente doutrinar esse jovem, doutrinar como? Não colocar a goela abaixo, mas sim que ele aprenda a se organizar e entender que ele é diferente na parte política. Vivemos hoje um cenário de uma politização. Né, uma politização muito grande. Ou você é direita ou você é esquerda. Se você não for nenhum dos dois, você tá fora do cenário. Mas não é isso que a sociedade pensa. Não é isso. Às vezes você não tem... Você, por ser direita, todo mundo te odeia. Por ser esquerda, todo mundo te odeia. Espera um pouquinho, eu não quero ser nenhum nem outro. Esses dois personagens aqui não me representam. Então, aonde que nós temos que chegar e passar para essa molecada? Que a intolerância, tanto política como religiosa, enfim, qualquer tipo de intolerância não cabe. E aonde que você vem? Atrás de uma mesa, sentadinho ali, com alguém te explicando e te dando o norte de organização, de administrar o que você ganha, de falar de política, a importância da política, porque o terceiro setor, onde ele está inserido aprendendo, é política, mas é uma política pública. Entendi. E essa política pública veio através de quem? Veio através de um deputado. Ele não precisa ficar morrendo na mão de um vereador, porque o vereador, infelizmente, eu já fui vereador, vou falar num contexto geral, não se sinta ofendidos, só se sinta ofendidos aqueles que têm um rabo preso. Infelizmente, eu só te dou algo se você me der algo em troca. E quando você é eleito, você tem que dar algo em troca para a sociedade, não querer ficar se beneficiando. Então, esse é o papel e essa é a nossa ideia para o jovem. Através de uma maneira lúdica, do que eles gostam, eles possam aprender política. Eles vão começar a aprender. Eu fazia isso nas escolas quando eu falava do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu ensinava direitos e deveres de uma maneira lúdica. Você acredita que um jovem, para te dar um abraço, fala assim, cadê o meu abraço? Tá oco? Eu não sou viado, irmão. Falei, tá oco? Só quem dá abraço no outro é viado? É. Olha a mentalidade. A mentalidade. Tu vê que é a mentalidade fechada, exatamente. Então, por causa de um projeto de política pública, eu quebrei isso. E eu que ia nas escolas, levava esse projeto. Então, assim, eu creio muito no terceiro setor. Nós acreditamos no terceiro setor. São 42 entidades que estão nos apoiando. São 42 entidades que nós já vemos, estamos lutando para isso. E quando eu falo dos influencers, para mim é a tendência agora. A tendência é essa. Porque está muito em alta. Está muito em alta. O podcast está em alta. Léo, você imagina aqui que se você é uma associação, ensina essa molecada a ter a postura que você está tendo aí. De comunicar. Olha a maneira que você se comunica. Olha a maneira que você aborda. Olha as perguntas. Estamos falando aqui de ideias. Sim. Ideias que vão virar realidade e nós estamos no evento. Mas, Gil, isso é promessa de campanha? Não. É comprometimento. Sim. E se isso só dá só metade disso que eu estou te falando aqui, porque não é do dia para a noite que acontece também não, tá? Sim. Porque tem projetos, tem que ser aprovado, tem que ver se realmente tem vai. Tem votação, isso e aquilo. Enfim, vamos mandar. Mas quando chega numa ONG, às vezes o moleque não está preparado para aquilo. Tem toda uma base. Você estava falando agora do teu pai. Quantos lembram do pai e da mãe nos dias de hoje? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então tudo é base. Às vezes aqui moleque não vai dar certo, mas vai sentar o outro que vai dar certo. Uma conta rápida. De 10 moleques que nós colocarmos hoje para ter essa doutrinação, 3 vão ficar. 7 vão ficar pelo caminho. É isso mesmo. A diversão faz parte, né, Léo? Porque com assim, certeza. O jovem tem que ter diversão. A gente também tem no fim de semana, sair, isso faz parte. Até porque a gente incentiva a cultura também. Uhum. Então, tem um grupo que está junto com a gente, que é da noite, que gosta de tocar, cantar, e a gente incentiva esse lado pra caramba. Então, o jovem tem que se divertir mesmo. O Léo toca. Eu tenho. O Léo toca. Ah, a gente adora. Nossa, eu entrava na TV Tribuna 4 da manhã, 5 da manhã, mas fim de semana eu saía também. Sim. A gente tem que se divertir, mas a gente quer ir mais além. A gente quer pegar esses jovens, quer pegar os influencers e fazer um trabalho com eles, falando politicamente também, mas não aquela coisa maçante, não. Sim. A gente tem umas ideias que, assim, tenho certeza que vamos conseguir colocar em prática e a gente vai trazer esses jovens para a política, sim. Eu acho que isso é muito importante. 2 coisas que eu vejo. O esporte me proporcionou 2 coisas, Gil. Muita disciplina e viajar o mundo através do esporte, porque eu era da seleção brasileira, eu conheci e tal. 2 coisas que eu vejo no nosso Brasil, e até uma pergunta que eu vou fazer para vocês depois, um ponto de vista de vocês. Eu acho que a gente necessita da nossa educação de educação política, sim, que a gente tem muito pouco isso. Tem jovem, adolescente que não sabe nem o que é direita e esquerda. É isso aí. Não é só jovem não, tá? Adulto. Não é só jovem não. Não sabe. Mas então acho que isso é básico. deveria ter na escola. É isso aí, eu penso isso. E educação financeira também, que eu acho que é uma coisa primordial. Se você sabe administrar teu dinheiro, tu vai saber administrar teu relacionamento, tua vida, tua família, uma série... É uma constância, é um pilar muito importante. Hoje, como tanto do Gil quanto da Solange, qual é a visão de vocês hoje de Brasil? Eu estou dizendo do cenário político mesmo, que é no qual o cenário que vocês são inseridos hoje. Porque o que acontece? A gente tem um país gigante,
maravilhoso, com N recursos, tanto da parte de agronegócio, de plantação de animal, disso, daquilo. Mas a gente tem um sistema, né? A gente tem um sistema político que eu sou leigo na política, mas que eu acho que deve ser muito difícil de trabalhar. Não deve ser nada fácil, né? Eu quero saber como é que funciona hoje, como é que vocês veem o cenário político do nosso país e, lógico, vocês sendo eleitos agora em outubro, dia 2 de outubro, o que vocês pretendem nessa questão, não de projetos, mas assim, poxa, Léo, o sistema realmente é muito difícil, não tem como mudar. Ou não, pode ser mudado se a gente fizer isso e isso, isso. Como é que é a visão de vocês hoje nesse quesito? Posso? Pode. Você me permite, Solange? Permito. As primeiro, mas eu deixo você primeiro. Sabe que na ordem, primeiro é deputado federal, tá bom? Tudo bem, pode deixar. Olha o preconceito aí. Mas nada, vamos lá. Brincadeiras à parte. O sistema, você assistiu o BOP? Assisti. Várias vezes, inclusive. Vocês assistiram o BOP, principalmente o BOP 2, né? A segunda parte. É aqui o nosso país hoje, infelizmente. É um país que está corrompido. Você não sabe quem confiar. Quando eu fiz essa parceria, nós temos essa parceria em Solange, nós já escutamos tanta graça. Quantas e quantas vezes não tentaram nos comprar? Eu agora mesmo, vou até revelar para vocês aqui. Chegou uns 3 candidatos para comprar a minha eleição a deputado federal para eu não sair candidato. E não foi pouco não, tá, Léo? Eu também sofri isso, quando o pessoal começou a ouvir que eu seria candidata a prefeito. E essas propostas chegam assim pelo WhatsApp, pelo telefone, pessoalmente. Pessoalmente, o cara chega e fala contigo. Quando eu fui candidata a prefeita, vieram com um saco preto de dinheiro assim, em cima saco da preto. mesa. Saco preto. Era um saco preto mesmo, cheio de dinheiro. Falaram assim, Solange, não vem candidata, continua na TV Tribuna, tô esse dinheiro para você, te dou emprego para quem você quiser e 10 mil por mês até o fim do ano. É isso, meu irmão. Eu só não vou dizer o nome da pessoa. Não, Solange, não vale a pena. É uma parada muito difícil, né? Assim. Não vale a pena porque essa pessoa que ofereceu isso para ela também ofereceu para mim para ser vice dela na época. E eu falei que não. Por que não? Porque a partir do momento que tu começa a pegar e o cara tá totalmente todo errado, você já vai estar errado. Que nem aquele BO do cara passa a ser teu. Ele tá dividindo mais um pouquinho de BO. Mas eu quero falar do sistema. O sistema tá comprometido. Mas não é possível que nós não possamos mudar isso. Mas, Gil, isso aí é balela que tu tá falando. Mas nós temos que começar a dar o primeiro passo. É uma roda grande que está girando para cá. Essa roda tem que voltar para cá. Como que eu começo a fazer isso? Devagarzinho, mudando o percurso dessa roda. Porque senão, Léo, do jeito que está hoje, olha, mudou presidente, entrou presidente e o povo continua a reclamar. É isso mesmo. Hoje o que nós temos hoje é fanatismo. Hoje o pessoal tem político de estimação. Eu não quero ser político de estimação de ninguém. Eu quero ser eleito pela minha capacidade. Eu quero estar lá pela minha capacidade. Então é um sistema bruto, onde o sistema bruto que você tem que estar muito bem preparado desde segurança, desde saber do que fala, saber se articular bem. A sacada da política, irmão, é uma coisa só. É articulação. Sim. Tem coisas que você fala assim, como que você pôde compactuar com isso? Não é compactuar naquele momento. Naquele momento você tem que estar junto ali naquela linha de frente, para que você possa dar 2 saltos ali, para que você comece a mudar a roda. Entendi. Olha só, como que você derruba um muro grande? É numa única martelada? Não, tem que... Lógico que não. Né? Então, assim, a política é um jogo de paciência e de articulação. Quem sabe se articular pode ter certeza que tem uma vida bastante bacana na vida pública. Tem políticos bons aí, viu? São poucos, tá? Infelizmente são poucos. Mas tem. Não posso, não adianta. Eu estaria sendo leviano, só nós 2 prestamos. Isso não existe. Aí era covardia da minha parte. Mas tem políticos bons, sim. Infelizmente, nós conhecemos políticos bons e políticos ruins. Como é toda a profissão. Sim. Como é toda a profissão. Médico, só que o sistema. Tudo. Só que assim, amigo, o sistema é comprometido. Infelizmente, às vezes, o errado passa a ser certo. E no meu dilema e na minha sacada de vida, ter como objetivo é certo pelo certo. Entendi. E, por exemplo, pegando um gancho disso que o Gil falou. Por exemplo, a Solange, você ficou 30 anos na TV, né? Como você disse. Uhum. Você tem filhas, né? Se não me engano. Tem um filho de 28 anos. Tem um filho, minha idade, 28 anos. Qual é o nome dele? Bruno. E o que te move hoje para entrar num sistema desse? Tipo assim, a gente sabe que é tão difícil. Puta, mas por que a Solange Freitas vai? Por que a Solange Freitas quer? A gente vai deixar só os corruptos entrarem.
É por isso que eu insisto nisso. Entendi. Por isso que eu vim para a política. Eu vim para a política porque assim, eu falei assim, não é possível. Será que só as pessoas que não estão nem aí para a população, que estão pensando no próprio bolso, nos próprios interesses, é que estão lá? A gente não consegue ajudar essas comunidades que sofrem, que muita gente está passando fome de verdade. Às vezes você conversa com algumas pessoas que não estão aquém da realidade das comunidades e acha até que a gente está exagerando, mas tem muita gente passando fome aqui na nossa cidade, na nossa Baixada Santista. Tem muita gente nessa situação. Então, eu falo assim, não é possível. Agora, se nós, que queremos fazer da forma certa, a gente recuar, a gente só vai deixar entrar aqueles que fazem jogo sujo, que têm outros interesses. Então, por isso que eu não desisti. Mesmo sendo tão atacada como eu fui, eu não desisti. Porque vale a pena lutar pela pessoa que está ali sofrendo muito, porque o poder público não age. Então, é por isso que eu estou na política, é por isso que eu venho trabalhando, é por isso que eu venho... E não é fácil para a mulher, viu? A mulher na política sofre demais, um preconceito deve ser gigante. O machismo o triplo, né? É muito. A mulher sempre tem que provar 2, 3 vezes mais que tem capacidade. Na política, então, é pior ainda. Porque muitas vezes as pessoas não querem receber ordens, digamos assim, de mulheres. Entendi. O machismo, às vezes, vem de outras mulheres e a gente precisa acabar com essa barreira. O que a gente tem feito? Eu tenho chamado mais mulheres, mais jovens, para discutir com a gente as políticas públicas e, estando lá, a gente vai conseguir quebrar essa barreira. Entendi. Mudar o sistema, você consegue? Não consegue. Da noite para o dia, você não vai mudar esse sistema. Não tem como. Não tem fórmula mágica. Mas a minha parte correta, eu vou fazer. Então, nós temos que ter lá deputados, cada vez mais deputados que querem fazer da forma certa, que querem olhar para a população, querem dar voz para a população e lutar junto com ela. Então, quanto mais pessoas a gente tiver lá dessa maneira, mais fácil a gente vai conseguir mudar, girar essa roda ao contrário, como o Gil falou. Então, é nisso que eu acredito. Mas não é fácil, viu? Não é fácil, Léo, porque a gente é muito atacado pelos adversários que nos veem como inimigos, porque eles, às vezes, não têm a capacidade que a gente tem e eles querem fazer o quê? Te derrubar. Não mostrar o trabalho deles, porque não fazem o trabalho correto. Eles querem te derrubar. Mas eu estou aqui firme e forte pela população de verdade. Muito bom. Eu acho que o que resume isso é o propósito, né, cara? Quando você tem um propósito de vida, você suporta as dificuldades, as adversidades. Então, acho que nesse nosso bate-papo aqui, que foi muito curto, mas acho que muito importante, muito informativo, até porque a gente sabe que a agenda deles é muito... Hoje vai parar que horas, Gil? Umas 3 da manhã, mais ou menos? Hoje paramos 2. Aí, ó. Ontem 2, hoje aí. Então, assim... Hoje é sexta, né? Sextou. Tem Sexta-feira, que né? pedir voto, né? Então, a gente sabe que a agenda deles é muito corrida, mas eu queria mais uma vez agradecer ao Gil, a Solange por estar presente aqui. Já apareceu as redes sociais deles, vai estar na descrição do vídeo aqui também as redes sociais. Boa. Então, galera, eu só peço a vocês que vocês se informem. Então, como eles falaram, como eu sempre falo para vocês nos outros episódios também, sempre do convidado que eu trago aqui, você informa, cara, vai lá pesquisar, ver as propostas. Você vai votar para presidente? Pô, vai pesquisar. Vai votar para governador, vai votar para senador, vai pesquisar. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Né? Como eles mesmos falaram, a gente encerrou, né, nesse assunto, o sistema é muito difícil, mas eu acho que a minha parte também eu estou fazendo de convidar pessoas do bem, pessoas que podem dar uma palavra, que podem incentivar. Então, gente, muito obrigado. Uma palavrinha final de cada um, né, para a gente encerrar. Léo, e vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Até no meu encerramento, eu queria até falar uma coisa, não sei se o pessoal sabe, mas boa parte dos nossos impostos fica em Brasília, que nós pagamos. 70% fica em Brasília, 20% vem para o Estado e 10% apenas para o município. Olha a importância de um deputado federal lutando lá para que venha mais recurso do que a gente já paga diariamente para o seu Estado, para o nosso município. É na ponta que o município é o que mais sofre. Entendi. E olha onde fica o grosso. Lá em Brasília. E aí administro de qualquer maneira. Mas enfim, irmão, vamos lá. Te agradeço pelo carinho com a gente, pela oportunidade. Você que está nos assistindo, nos siga nas nossas mídias sociais, sim. Ela é Gil do Conselho e @sou Solange Freitas. Eu sempre falo de nós dois porque é uma parceria. Eu sempre falo assim, da Baixada Santista,
Eu creio que do Estado não tem uma parceria com a nossa. Nossa parceria é exclusiva, sim. Tanto eu, a minha candidata a deputada estadual é a Solange Freitas, e eu sou o candidato dela a deputado federal. É uma parceria que deu certo, a gente não muda. Time que está ganhando não se mexe. E eu tenho certeza que time que está ganhando vai ajudar esse povo da Baixada Santista. Muito obrigado pelo carinho. E eu conto com você nesse dia 2 de outubro. Vote certo. Vote Gil do Conselho 4404. Maravilha. Solange, suas palavras finais. Quero te agradecer, Léo, por esse espaço, para eu falar com o pessoal que te acompanha, com os jovens. Nós temos uma causa muito importante com os jovens também. Nós temos vários projetos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar em prática para ajudar no primeiro emprego, para ajudar na cultura e no esporte, para que as crianças e os adolescentes tenham algo para fazer fora a escola. A gente tem outras causas, como a saúde, até pelo problema que eu passei. Eu quero lutar para que as mulheres tenham condições de conseguir marcar médicos, consultas, exames. Sim. E as crianças com deficiência, o autismo. Então, a gente tem várias causas. E eu quero contar com você, contar com essa nossa causa. Acreditem no nosso projeto, nos acompanhem nas redes sociais. Eu sou Solange Freitas, candidata a deputada estadual 44044, e o Gil do Conselho é o meu candidato a federal, porque a gente tem uma proposta, a gente tem um projeto. E eu peço humildemente aqui que vocês acreditem, apostem na gente, e vamos voltar aqui depois das eleições, e vamos voltar aqui mais vezes, Léo, para a gente falar tudo que a gente está desempenhando e fazendo pelo jovem também, tenho certeza. Com certeza. Bom, gente, então a gente ficou hoje com o episódio do Fala 013 Podcast. Gil do Conselho e Solange Freitas. Lembrando mais uma vez, as redes sociais deles vão estar aqui na descrição do vídeo. Segue o Fala 013 Podcast no Instagram e no YouTube. Se inscreve no canal para você receber sempre a notificação quando tiver episódio novo. Eu sou Leonardo Moraes. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês acompanhando esse episódio. Um beijo e até a próxima. Valeu.